Pensar em vinhos quando se escuta a palavra sommelier, né? Mas você sabia que o termo se aplica a outras áreas como cerveja? Inclusive eu já recebi aqui um mestre cervejeiro, que é sommelier também, né? Uísque e mel, isso mesmo. Essa menina aqui, ela é a primeira sommelier de mel do Brasil. E ela é piauiense, gente. Então, por isso que eu tô falando assim, dessa tua força, da força das mulheres, da força da gente querer, da força da juventude e do orgulho realmente da gente poder falar, né, dessa paixão. E eu queria que você explicasse pra gente o que que faz uma sommelier de mel, hein, Tereza? Primeiramente, bom dia, quem está em casa, Carla. O sommelier de mel, ele é o especialista em analisar as qualidades e características do mel, né? Então, a gente estuda uma técnica que foi desenvolvida para ter uma análise mais profunda de características como florada, as notas, igual o vinho tem, né? Por exemplo, tem vinhos que tem notas de ameixa, de cereja, enfim. O mel, ele pode ter várias notas. Ele chega a ter até notas animais, como cheiro de curral. Tem um mel que eu conheci no exterior que ele tem um cheiro de curral de vaca, pra você ter noção. Aí tem mel que tem cheiro de flores, de frutas, enfim, varia muito dependendo da flor. Entendi. Então o sommelier, ele estuda isso, né? A gente aprende técnicas para analisar essas características, também identificar defeitos do mel, como fermentação, extração feita de forma incorreta, se tem resíduos, se ele foi, enfim, contaminado. A gente tem toda essa habilidade, né, com esse curso que a gente Tereza, faz, você é jornalista. Também, né? Já fui hoje, mas já hoje estou aposentada. Você realmente trabalha com mel, é a sua paixão e é algo que você faz com muito amor, né? Então, assim, o jornalismo é um amor sempre, né? Serve para tudo o Serve jornalismo. inclusive para isso, Exato, né? para comunicar. Tudo que eu aprendi, eu tenho que passar isso pro pessoal também. Como você sentiu que você tinha essa aptidão e que você poderia trabalhar como uma sommelier de mel? O que que te despertou? Como foi que isso aconteceu na tua vida? Foi através de alguma matéria sobre mel? Não, então, eu fui repórter de agronegócios, né, na revista Globo Rural, por 3 anos. E aí lá eu já era a pessoa que era destinada a fazer as matérias de mel. Porque meu pai é apicultor desde 83, né? Então eu cresci no meio das abelhas. Que maravilha. Manda um beijo pro seu pai. Mando sim, pai, um beijo se estiver assistindo. E aí com ele eu cresci, né? Vendo isso de perto. E depois eu fui ser repórter, escrevia sempre sobre isso. Até que eu comecei a trabalhar de forma voluntária para o meu pai, que eu mudei de emprego, fui para uma área de tecnologia, acabei tendo um pouco mais de tempo livre e me dedicava usando a comunicação, né, para contar a história do trabalho do meu pai. Porque meu pai dá muito duro, criar abelha é bem seu pai pesado. é uma grande inspiração para você, Total, né? Com certeza. Se não fosse por ele, eu não estaria no meio das abelhas, né? E aí eu comecei a contar a história dele no Instagram, fiz um site, fui me aproximando, comecei a visitar mais o apiário, né? Até que ano passado ele se aposentou e ele falou, ou você assume a empresa ou a gente fecha as portas, né? E aí eu assumi a responsabilidade de pegar uma marca de 30 anos como a nossa e dar continuidade agora com essas novidades, né? Tentando inovar, tentando estudar muito, acho que eu tenho muito que aprender ainda, né? Mas é um começo já fazer esses cursos diferentes que são muito legais. Com certeza. E como você obteve o título de sommelier de mel? Você foi até a Itália, né? Onde surgiu a profissão. E como é que foi tudo isso para você? Então, como eu já estava pesquisando, assim, eu falei, será que existe um curso de sommelier de mel? Porque tem de vinho, eu já gostava de brincar com os vinhos. E aí, quando eu vi, na internet tinha. E o principal, que é esse da Itália, foi quem criou a metodologia, né, para analisar os méis. E aí eu fui direto na fonte, né, fui direto lá. Hoje existe até escolas em Londres e nos Estados Unidos, mas todas vindas desse curso. E aí eu fui para lá justamente para poder me aperfeiçoar. A primeira parte do curso, que são 3, a primeira eu fiz online, né? Eles mandaram as amostras para mim. Depois eu fui lá fazer a segunda parte. A terceira eu acho que não vou fazer, que é uma prova para se associar à associação italiana. Eu quero construir uma associação brasileira. Por favor. Porque não existe um estudo como existe na Itália, por exemplo, sabe? Acho que ainda tem um caminho muito longo para ser percorrido para a gente começar a analisar os méis como no exterior, infelizmente. Eu lembro que eu vi você
Numa feira que aconteceu, né? Inclusive, através da Prefeitura Municipal de Teresina, foi lá na Expoap, e aí a gente teve lá o stand da Secretaria de Agricultura, né? E eu lembro que eu vi você lá e eu fiquei encantada. Primeiro pela questão também que me chamou muito a atenção, e eu acho que o jornalismo, a publicidade como um todo, o trabalho com a rede social, foi muito especial para a tua empresa, né? Tá. Porque assim, o seu pai tem uma trajetória de vida que é muito importante para chegar onde ele chegou aqui. Sim. Mas o seu conhecimento da vivência do que nós estamos no momento, né? Que as coisas elas vão se aprofundando, né? Sim. Foi tipo assim, um casamento perfeito para a empresa, porque você já vem com um outro olhar. Por exemplo, a embalagem, a própria logomarca, todos esses estudos, tudo isso, porque a comunicação, gente, eu sempre falo que é um dos pilares principais de toda empresa, se não for o principal, de tudo. Porque a comunicação é quem comunica, é quem chega para as pessoas, Eu né? sempre falo que acho que todo curso deveria ter pelo menos uma disciplina de comunicação, a medicina, para se comunicar com todo tipo de paciente, né? Acessar todos os tipos de níveis de intimidade, enfim, acho que isso é essencial para qualquer profissão. E no mel também, porque existe isso, todo mundo come mel, mas ninguém sabe muito o que há por trás de cada mel, sabe? E comunicar isso de uma forma clara, transparente, é um dos objetivos da nossa empresa, porque a gente vê que existe esse espaço a ser preenchido, sabe? Sim. Por exemplo, a gente tem uma coisa que a gente bate muito na tecla, é que tem gente que não come mel cristalizado porque acha que está açucarado. Sim. Que foi adicionado açúcar. E pelo contrário, o mel, quando ele cristaliza, é que ele é puro. Inclusive, você trouxe alguns tipos de mel aí, né? Trouxe. Explica um pouquinho pra gente. A gente trouxe aqui os mel da Bimel, que é a minha empresa, que a gente tem aqui, só aqui a gente tem 4 tipos de sabores diferentes de mel, só do Piauí. A gente só trabalha com mel do Piauí. E aqui eu trouxe outros que eu ganhei lá de alguns alunos do exterior. Esses são os potinhos que a gente vai estudando lá, porque a gente faz análise tanto na taça como nesses vidrinhos, né? Pode ser feito. E aqui, por exemplo, eu trouxe, de curiosidade, eu trouxe um mel que é de 1965. Gente, eu nem tinha nascido ainda. Olha que eu tô achando que eu já tô velha, viu? Um mel de 57 anos. Esse mel aqui, uma das alunas lá conseguiu com uma amiga dela, que foi mexendo nas coisas do avô que estava guardado lá na Austrália. E o avô dela era apicultor e tinha guardado o mel de forma corretinha, né? E ele tá no ponto de comer ainda, assim, ele não tá estragado nem nada. O mel, ele dura, então, muito tempo, né? Porque aí tem o quê? Um mel de 57 anos. 57 anos. Gente, que maravilha, né? E aí você falou sobre essa coisa do mel do açúcar, do açucarado, né? Ó, pra vocês terem noção, é engraçado, eu recebi esse mel, quando eu cheguei aqui eu mostrei pro meu pai, a primeira coisa que ele comentou foi que o mel estava cristalizado, que aqui no Brasil, no Piauí, ninguém compra, porque acha que justamente está adulterado. Olha a textura desse mel. Ai, que mel lindo. Ele é um mel de lavanda da França e ele tem essa textura extremamente cremosa pela cristalização. Então, por exemplo, esse é um mel que quando ele cristaliza, ele fica tipo um creme mesmo. Já é um mel de lavanda. Mel de lavanda de Provence. Já esse aqui, que é um mel da Dinamarca, você vê que ele tem uns cristalzinhos maiores. Ele vai cristalizar ainda como uma geleia, mas você vê que ele vai mais os pedaços, ó. Ele tem uns cristais. Então, o que varia é o tipo de flor. Então, a gente aprende, inclusive no curso, a reconhecer os méis dependendo do tipo de cristalização. O mel de lavanda, quando ele é da origem correta, né, corretamente rotulado como mel de lavanda, ele não vai cristalizar com pedaços. Entendi. Então, se ele cristalizar, é porque ele está adulterado. Então, até essas coisas, os simples detalhes da textura, tudo isso tem um porquê. Sim, tudo isso tem um porquê. Eu queria